Pai do Senhor, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos à nossa Escola da Palavra deste domingo. Hoje sobre esse tema, o cristão e a responsabilidade social. Espero que Deus esteja capacitando aos já capacitados e aqueles que se acham incapacitados, que entendam o que é a responsabilidade social da igreja e que possam praticá-la dentro dos seus dia a dia, dentro da sua família, dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja, a forma que Deus assim tratar no coração de cada um. Deixo para a meditação dos irmãos o texto, como o texto base, esses textos em Levítico 19, Lucas 14 e Tiago capítulo 2, pois os irmãos tenham tranquilidade em pegar esses textos, dar uma lida, dar uma analisada e complementar os seus estudos. Mas hoje, como nosso texto base para esta lição, nós vamos ler Tiago capítulo 2, do 19 ao 26, que diz assim: Tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. Foi chamado o amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E nós vamos passar a olhar justamente isso. O que a obra vai compor em relação à fé e em relação à nossa salvação. A responsabilidade social é um tema muito extenso, é um tema muito amplo. E hoje nós vamos ver a responsabilidade social, que trata desses deveres e obrigações do indivíduo cristão, do indivíduo não cristão, com relação à sociedade em geral. E vamos tratar dos cuidados com os necessitados. E aí vamos dar uma clareada, o que são os necessitados. Porque, eu sou necessitado, pastor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Nós somos necessitados de tudo. Por isso que nós queremos e adoramos ao nosso Deus, porque Ele atende às nossas necessidades, Ele cuida de nós em todos os nossos detalhes. Mas a Bíblia vai nos instruir, através de Jesus, através dos profetas, através de todo o seu texto, sobre tratar dos necessitados. E faz um foco sobre os órfãos, que são desamparados, as viúvas desamparadas, os estrangeiros, que são as pessoas que são estranhas à nossa sociedade, e os pobres em geral. O que devemos fazer em relação a eles? Isso é o que nós vamos ver hoje. Vamos observar, Observamos que na Escritura, Cristo inaugura o seu reino e não desaprova que busquemos ser bem-sucedidos. Ou seja, se você quer ser rico, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida na vida, se você quer ter fartura de bens, de víveres, de coisas na vida, Jesus em momento nenhum ele proibiu isso, em momento nenhum ele falou contra isso. Quer ser? Se esforça, estuda, progride, Deus te abençoe. Mas o que ele fala contra? Cristo desaprova é o egoísmo e a indiferença aos necessitados. Vê lá, Mateus 5,42. Dá a quem pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Ele orienta sobre isso. A pessoa está pedindo porque existe uma necessidade. Então, dá a quem está pedindo. O outro está pedindo emprestado, ou seja, ele pretende devolver. Empresta. É para tratar bem a quem tem a necessidade. Se você tem condição, faça. Em outro trecho, a Bíblia vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não o faz comete pecado. Mas vamos seguir aqui o nosso texto. Diz assim: a atitude de demonstrar compaixão nos qualifica como verdadeiros filhos de Deus. Ou seja, Deus é Deus para todos.
Deus não é Deus só do crente da ICE, do crente da Blé, do crente da Batista, ou do Espírito. Não, Deus é crente de todos. Né? Olha lá, Mateus 5,45. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, a chuva desça sobre os justos e injustos. Então, o fulano ele é mal pagador, o fulano é bandido, fulano é um cunhado esquisito, um cunhado que toma minha Coca-Cola, né? E me deixa sem a Coca-Cola. Para quem gosta de Coca-Cola, tem sempre um trauma com o cunhado sobre isso. Então, não é o que está dizendo, Deus é Deus de todos, Deus vai abençoar a todos. Amém? Então é isso que nós vamos ver. Vamos fazer a seleção de quem são os necessitados e cuidar, porque isso é uma responsabilidade social da igreja. Certo é que a causa dos pobres necessitados é tratada com esmero nas Escrituras. Né? Deus, em sua sabedoria, criou leis para garantir o pobre, para guardar o pobre, o estrangeiro, a viúva, o órfão e o desamparado social. Vamos ver lá, o Provérbio 22, 9. Isso aí já são palavras de Salomão, registradas lá em Provérbios. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. E vamos ver outras passagens que falam sobre isso. Né? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Olha lá, Mateus 22, 36 a 40. E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, tudo aquilo que está ensinado para nós através das leis, através da lei, através dos profetas, dos ensinamentos bíblicos, vai depender dessas duas situações. Se ama a Deus e ama o próximo. Se você for olhar lá os 10 mandamentos, você vai encontrar que os mandamentos são nesses focos. Alguns deles estão focados entre a sua relação com Deus e outra parte deles está relacionado entre você e o próximo, você e a sociedade. Então nada se perde nessa orientação e é isso que Jesus está trazendo para nós. Você vai tratar o seu amor em relação a Deus e o seu amor em relação ao próximo, ok? Isso tudo vai depender dessa situação, porque amar aqui está falando sobre demonstrar misericórdia, graça e benignidade. O que é graça? Graça é um favor imerecido que é dispensado a alguém ou é recebido por alguém. Isso é graça. Né? A misericórdia é o sentir o pesar, é o sentir o desespero da infelicidade de outra pessoa. Né? É perdoar sem ter uma motivação. Né? O perdão concedido unicamente por bondade. Aí eu fiz até uma anotaçãozinha aí, ó, sentimento, que está no teu sentimento de pesar, né? Sentimento é igual a ato de sentir. Então é você sentir o desespero daquela pessoa. Isso é uma misericórdia. Né? Você olha para a pessoa, entende o que a pessoa está passando, se coloca no lugar dela e age com misericórdia. E a benignidade é uma situação de boa índole, bom caráter, né? Pessoa que é cortês no seu agir, prestativa no seu agir. Né? Eu botei até um exemplozinho aí, né, que me foi passado, que é a disposição de um bom atendente. Então você chega num local, você é atendido com cortesia, com prestatividade, você vê que é um bom funcionário, então você vê aquela pessoa ali sendo boa no ambiente que ela trabalha, no ambiente que ela serve. E é isso que é o tratar com o pobre, com o estrangeiro, com a viúva, é você ser boa com aquela pessoa. Essa é a ideia do raciocínio que nós estamos querendo passar. No Antigo Testamento, nós vamos falar aqui do Antigo Testamento, vários exemplos sobre o Antigo Testamento, e depois nós vamos falar sobre o Novo Testamento. Por quê? Porque Deus ele não modifica. O mesmo Deus que era no Antigo Testamento, ele é no Novo Testamento. Né? No Antigo Testamento você vai ver vários trechos sobre pessoas que falaram nessa instrução da responsabilidade social, e no Novo Testamento nós temos a felicidade de encontrar o próprio Cristo instruindo sobre isso. Né? No Antigo Testamento, Deus instituiu leis em atenção aos pobres, como Êxodo 23, 6. Não perverterás o direito do teu pobre
na sua demanda. Tá? Eu não entendi o que é isso. É direito do pobre? Você não vai modificar o direito dele, é direito dele. Tá? Aí, ó, o 30:15 é bem interessante para a gente meditar nisso aqui. Ó. O rico não dará mais por ser rico. E o pobre não dará menos da metade do ciclo quando derem a oferta alçada ao Senhor para fazer expiação por vossas almas. Ou seja, não é porque é rico que vai dar mais para esbanjar e não é porque é pobre que vai dar menos. Você não vai aliviar para o pobre, você não vai receber mais do rico. O Senhor estipulou um tipo de oferta que era para ser dada, e assim, é pobre, então você vai dar. Era bem pouquinho. E o rico, não, eu sou rico, então eu vou trazer logo 1 quilo de prata, 1 quilo de ouro. Aí o Senhor diz assim, não, meio ciclo. Meio ciclo é aproximadamente 6 gramas. Era uma moeda, né? Então, é rico? É rico. Então vai dar a oferta alçada aqui para expiação de vossas almas? Então, é uma moeda. Aí o pobre é uma moeda, né? Era aproximadamente 6 gramas. O Levítico 19:15 vai falar com a gente sobre, aí vai assim, não farás injustiça no juízo. Olha só, preste atenção nesse texto. Não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso. Com justiça julgarás o teu próximo. Novamente, Moisés está tratando da diferença entre rico e pobre. É pobre, tadinho, vou facilitar para ele, vou julgar de uma forma que ele seja beneficiado. É rico? Não, o rico tem bastante dinheiro, então se ele tomar um prejuízo aqui, não é isso que nos é instruído. O que nos é instruído é o seguinte: farás justiça, julgarás com justiça. É pobre, está devendo, está devendo. É rico, está devendo, está devendo. Tem que pagar, pague. Não tem que pagar, não pague. Então seja justo no que você estiver julgando. A Deuteronômio 15, ele vai falar da remissão de dívidas a cada 7 anos. Essa era uma lei que tinha, que a cada 7 anos, aquele próximo que estivesse devendo, ele era remido daquela dívida, era perdoado daquela dívida. Então tinha toda uma tramitação em volta disso, né, o porquê daquela dívida estar acontecendo ou não, porquê que estava devendo há tanto tempo. Então a cada 7 anos se fazia uma limpeza de arquivo, vamos chamar assim. Então lá em Deuteronômio 15 você pode pegar e fazer essa leitura para você entender mais sobre essa questão de remissão, né? Em Deuteronômio 15, só citando o versículo 11, diz assim, pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Ou seja, seja abençoador. Deus te deu, resolva a sua vida e abençoe os outros. É o que ele estava falando. Mas eu tenho que solucionar a vida dos outros? Não, ele já começa com esse texto. Sempre haverá pobre na terra. Mas eu posso abençoar, eu posso tentar arrumar um emprego para esse cidadão, eu posso ajudar com a cesta básica, com a roupa. Seja abençoador. Mas pastor, eu tenho muito pouco. Tem para o teu sustento? Pode ajudar alguém? É isso que ele está falando. Vamos visualizar a nossa responsabilidade sobre os outros. Nós estamos vivendo um momento onde a gente só está olhando para o nosso umbigo, né? Em sua maioria. Aí alguém pode dizer assim, não, pastor, mas eu faço. Amém, glória a Deus. O que nós queremos, o que Jesus instrui para nós é que todos façamos, né? Todos façamos. Também vai falar dos estrangeiros, da inclusão dos estrangeiros. Deus não deixou pendente nenhuma situação. Então, quando você vai analisando a Bíblia, quando a gente diz assim, Deus deixou para nós um manual, e Ele vai falando para nós sobre todos os pontos nessa situação de responsabilidade social, a inclusão do estrangeiro, porque o judeu ele era muito conhecido por ter essa situação de hospitalidade. Vamos lá, Deuteronômio 10, 17, 19, mais 2 versículos para a gente ler,
que vai dizer assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoa, nem aceita recompensa, que faz justiça ao órfão, à viúva, e ama ao estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Por isso amareis os estrangeiros, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Na lei da colheita, Deus também vai ordenar sobre o pobre e sobre a viúva e sobre o desamparado. Vai dizer assim: e quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabará de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro deixará. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 23, 2. Isso a gente vai encontrar lá quando a gente vai falar sobre Ruth, por exemplo. O pessoal fazia a colheita e ela vinha atrás colhendo as coisas que caíam pelo chão. Aí você diz assim: o pessoal era displicente, deixava cair coisas no chão. Não, a própria lei da colheita falava sobre isso. A gente vai encontrar num outro trecho que diz assim, que aquilo que foi esquecido no campo não se volta para buscar, aquilo vai ficar para o pobre e para o estrangeiro. Ou seja, a pessoa passou fazendo os molhos, né? Fazia a colheita lá do trigo, por exemplo, ó, corta aquele monte de trigo, amarra e faz aquele molho para ser recolhido. Aí na hora que faz vamos aqui limpar esse campo, aí limpou, e eu esqueci lá uns 4 molhos de trigo lá no campo, vou voltar lá para buscar. Não vai, não vai. A lei diz: esqueceu lá? Esqueceu. Deixa que quando o estrangeiro, ou o pobre, ou alguém que vier depois limpando ali, fazendo aquela colheita, passando pela colheita, depois aquilo lá vai ficar para ele. Esqueceu? Perdeu. Né? Para manter a união do povo de Deus, Deus também vai ordenar o seguinte. Vamos ler o trecho que depois a gente comenta. E quando teu irmão empobrecer e as suas forças descaírem, então sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino viverá contigo. Não tomarás dele juro, nem ganho, mas do teu Deus terá temor, para que teu irmão viva contigo. Ou seja, se algum dos judeus viesse a empobrecer, né, errou em alguma coisa, fez uma negociação ruim, teve que pagar um prejuízo e ficou pobre. O que a lei dizia sobre isso? É teu irmão, é teu conhecido, faz parte do teu povo. Quando fala aqui de irmão, não vai tratar só irmão de sangue, não. É irmão do povo. Fulano, a gente tem que ver o que vai fazer sobre ele. Você vai ver isso lá, voltando a falar sobre Ruth. Quando Noemi volta, elas venderam as terras lá, desfizeram da terra e foram embora. E morreu o marido, morreram os filhos, e tem toda aquela. Então eles voltam para a terra deles. Quando chega assim, tem Noemi aí, o que a gente vai fazer com ela? Por quê? Porque a lei falava sobre isso. Ela ficou pobre? Ficou. Como é que a gente vai fazer? A gente vai reunir e a gente vai sustentar. Se ele precisar de alguma coisa emprestado, ele vai pagar o que foi emprestado, mas não vai ser cobrado o juro. Entendeu? Então tem toda uma sistemática que vai abranger esse povo. Para quê? Para o povo ficar unido. Nós somos povo, nós somos irmãos. Então vamos andar juntos. Pelos órfãos de viúva, Deus vai demonstrar quão importantes eles são para ele. Olha só essa declaração que é anotada por Deus lá no livro de Êxodo. A nenhuma viúva e nenhum órfão afligireis. Se de algum modo os afligire, e ele clamar a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Deus está colocando aqui o seguinte: eles são importantes para mim. Vai bater de frente comigo? Se ele clamar a mim, dizendo assim: Deus, eu estou sendo afligido por fulano, por ciclano, dessa ou daquela forma, Deus vai olhar pelo órfão, vai olhar pela viúva e falar assim: eu vou ouvir o clamor dele. Uma briga ruim de entrar, hein? Mas vamos para frente. Deuteronômio 27, 19. Diz assim: maldito aquele que perverter o direito
do estrangeiro, do órfão e da viúva. E a gente vai vendo essas colocações na Bíblia, os Salmos. O Senhor guarda o estrangeiro, sustenta o órfão, a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Né? Por que a gente está fazendo toda essa colocação em torno desses pontos bíblicos? Eu estou lendo, até com uma certa dificuldade, mas eu estou lendo os trechos bíblicos. Primeiro, nós estamos num momento de estudo e que eu quero trazer que você veja o que está escrito lá na Bíblia. Ah, pastor, eu vou estudar depois eu vou abrir a Bíblia e vou... Não é isso. Não estou dizendo que você vai nem que você não vai. Nós estamos querendo que você veja agora. Segunda coisa, eu quero fundamentar o que a gente vai trabalhar lá no final. Então, quando a gente vai chegar lá no final, eu quero que você veja que a Bíblia embasa tudo isso que está sendo tratado. A nossa situação de responsabilidade cristã social. Né? Por que a igreja tem que fazer isso? Então, já vimos no Velho Testamento diversas, e se a gente for ficar procurando aqui, a gente vai ficar muito mais tempo falando sobre os trechos que a Bíblia traz sobre cuidar do órfão, cuidar da viúva, cuidar do pobre, do necessitado, do estrangeiro, né? Pessoas que estão estranhas ao nosso convívio normal. Então vamos lá. Passando para o Novo Testamento. Vamos lá, continuando. Em Lucas 6,20. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Né? O que a gente tinha naquele momento de Jesus ali? Ó? A Palestina, nos tempos de Jesus, era dominada pelos romanos. E lá você encontrava coisa que você nunca viu na vida: altos impostos, alta inflação, população extorquida pelos publicanos, que eram os cobradores de impostos, como é destacado na Bíblia o Zaqueu, que é um publicano que se arrependeu e devolveu as suas posses. Né? Vamos ver Lucas 19:8. E levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Você vê que ele tinha grana, hein? Ele tinha grana acumulada. Então, Deus fez uma real conversão nele, uma real transformação na vida daquele publicano. Né? Então, o povo sofria disso, sofria dessa opressão, e os pobres aí eram uma grande parte da população, e Deus olhava por eles. É isso que está sendo colocado. Né? Pessoas ainda chegavam para Jesus tentando fazer uma culpar alguém pela responsabilidade. Né? Você vai observar que tentando uma obediência mínima. Aí chega para Jesus e diz assim: Mestre, olha só o bobão, Mestre, quem é o meu próximo? Por que está perguntando quem é o meu próximo? Porque sabe e conhece a lei. Você vê que as pessoas que vão falar com Jesus, que fazem questionamentos e tal, eles conhecem, eles sabem o que eles estão querendo derrubar Jesus, estão querendo arrumar alguém para botar a culpa, para dizer assim: ó, eu estou fazendo desse jeito porque o mestre disse que eu poderia fazer desse jeito. Né? Então quem é o meu próximo? Aí, ou seja, com quem devo realizar os mandamentos da lei? A quem eu devo fazer e dar atenção a essa situação, a todas essas leis que são de relação com o meu próximo, com o pobre, com a viúva, com o órfão, com o estrangeiro, que eu sei quem são, mas faz de conta que eu não sei. Diz para mim, mestre, quem são? Né? Aí Jesus Jesus não queria essa obediência que ele trata aqui como obediência mínima. Jesus dissesse assim: oh, o teu próximo é o teu irmão, filho de mesma mãe e mesmo pai, esse é o teu próximo. Ah, então os outros todos eu deixo de lado. Não, Jesus queria obediência absoluta. E apresenta a parábola do bom samaritano. O bom samaritano, que você conhece, a pessoa indo no caminho, é assaltada, é espancada, fica doente, fica lá toda machucada, e passa o sacerdote, passa até que chega o samaritano, que era inimigo do povo, né, lá pelas suas outras situações lá de cultura e tal, religiosa, e quem cuida do sujeito, que paga pelo tratamento dele, é um samaritano.
Então Jesus está tratando ali que é uma coisa absurda para aquela sociedade naquela época, e está dizendo assim, esse é o próximo. O próximo é quem está precisando. Né? Você tem condição de ajudar? Ajude quem está precisando. E confrontou os que se dispunham a fazer algo para herdar a vida eterna por mérito ou através de posses. Né? O outro chega lá, o outro bobão, né? Não era capaz de realizar a obediência absoluta que o mestre exigia. Né? Chega para o mestre e diz assim, mestre, o que devo fazer para herdar? E Jesus olha para o bobão e fala assim, esse aí, não sei não. Fazer o seguinte, vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois me segue. O cara não tinha condição. Ele queria um culpado, ele queria alguém para responsabilizar, ele não queria cumprir nada. Né? Aí quando Jesus faz essas coisas, ele chega e se identifica com os pobres, em razão também da origem humana social dele. Né? Jesus era filho de um carpinteiro. Lá, Lucas 9,58, e diz Jesus, as raposas têm covis, as aves têm ninhos, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Né? Eu não tenho uma casa aqui, uma casa ali, onde eu estiver andando, eu posso... Não, eu não tenho onde repousar a minha cabeça. Então, o que Jesus faz com isso? Ele é pobre? Eu também sou pobre. Eu sei a dificuldade que ele passa. Né? Para ser o Messias, os judeus esperavam alguém rico, forte politicamente, herança de família, uma família forte, que tivesse por bandeira a restauração do reino, que fosse capaz de enfrentar os romanos. E Jesus era nascido na estrebaria, educado por carpinteiro, vivia e se identificava com os pobres. Né? Mateus 11:5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Olha só Jesus se identificando. Quando você olha assim, ó, os cegos, ele vai falando, os cegos, os coxos, os leprosos, os surdos, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado. Os únicos aqui que não fazem uma referência à classe social da época são os mortos, porque morto morre em qualquer classe social. Mas quando fala assim, os cegos, os coxos, era o povo que andava à margem da sociedade, eram os pobres, porque os ricos escondiam os seus doentes. Né? Jesus está dizendo assim, ó, se o cego está vendo, é porque Jesus esteve lá com o cego. Se o coxo está andando, é porque Jesus esteve lá com o coxo. O leproso, Jesus chegou até os leprosos, né, e permitiu que eles chegassem até ele. Os surdos, a mesma coisa. Aquele povo que vivia à margem da sociedade, eles conseguiam acessar Jesus. Né? Ele está mostrando que o Evangelho está sendo feito e aos pobres está sendo anunciado. Então Jesus está se identificando com esse pessoal. O que Jesus valoriza nisso? Valoriza a sinceridade. Sinceridade e compromisso. Isso vai ter muito a ver com a fidelidade. Né? Nós falamos outro dia sobre fidelidade, salvo engano, foi na classe, na aula do irmão Marcelo, que pediu uma fala sobre fidelidade. A fidelidade é uma questão pessoal. Né? Quando reconhece que a oferta da viúva poderia até fazê-la passar fome ou até morrer de fome, porque a viúva chega lá e ela oferta o dinheiro todo que ela tinha. Então quem é que vai suprir a necessidade dela? Ela está confiando em Deus. Né? E aí Jesus faz aquela referência àquela oferta da viúva e a oferta daqueles que sobejavam, que foram lá se manifestar em suas ofertas, em suas doações. Né? Então Jesus vai falar da fidelidade, era esse o ponto que eu queria tocar aqui. O que é a fidelidade? É uma coisa contigo mesmo. Né? Eu assumi um compromisso. Então quem vai zelar por esse compromisso sou eu. Isso é fidelidade. Eu não vou esperar
que Deus toque em mim, que o irmão lá, o irmão B, o pastor, me ligue e fale assim, irmão, lembra da fidelidade? Não, fidelidade é uma coisa pessoal. Eu que tenho que resolver isso. Lucas 21, de 1 a 4. E olhando ele, viu os ricos lançarem suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançando ali as 2 pequenas moedas, e disse, em verdade vos digo que quem lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus o que lhes sobejavam, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Os primeiros cristãos seguiam este ensinamento de Deus quanto ao conforto e provisão dos irmãos e o tratamento dos necessitados, estrangeiros, órfãos, viúvas, como hospitalidade. O que ele está falando dos primeiros cristãos? Há uma mudança quando Jesus chega e introduz o Evangelho, com o nascimento e o ministério de Jesus até sua morte ali, aqueles primeiros cristãos, eles vão trazer a herança que eles tinham dos ensinamentos do Antigo Testamento. E eles continuam aplicando isso e eles são estimulados, é o que a gente passa a ver agora, a continuar com este tipo de tratamento. Hospitalidade. Havia o hábito de hospedar forasteiros, alimentando-os, dando roupa para eles, né, lavando os pés, e Paulo, Pedro, João e autor aos Hebreus vão estimular essa prática, vamos dar uma olhada nisso, né, lá aos Hebreus. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não sabendo hospedaram anjos, né, em 1 Pedro, sendo hospitaleiros uns com os outros, sem murmurações, né? Romanos, carta de Paulo, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. 1 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Aqui ele está fazendo uma seleção, uma filtragem sobre a qualificação de uma pessoa. Aí vai ser um outro estudo de por que ele está fazendo isso, mas ele está fazendo essa, e quando ele faz essa seleção, ele coloca lá a hospitalidade. Lá, terceira epístola de João diz assim, amados, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, né? Seja fiel no que faz. Tiago, e se o irmão ou irmã estiver nu e tiver falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, ide em paz, e aguentai-vos, e fartai-vos, e não lhes der de coisas para necessidades para o corpo, o que proveito virá daí? Né? Então, irmão, tá, Deus te abençoe, você está vendo que o cara está passando fome, está precisando de uma roupa, está precisando de um casaco, está precisando de alguma coisa que você pode fazer. Qual o proveito de dizer Deus abençoe? Deus quer te usar para abençoar. O interesse social da igreja de Antioquia sobre Jerusalém, né? Sobre a igreja de Jerusalém. Essa igreja, a igreja de Antioquia, é uma igreja muito marcante. Lá nessa igreja começam algumas coisas, o povo começa a ser chamado de cristão lá por Antioquia, né? As viagens de Paulo começam por Antioquia, né? E a interpretação de Paulo sobre a situação social, sobre a responsabilidade social, começa a ser manifestada lá também em Antioquia, né? Não só por a colocação dele, não é só por salvar as almas, mas também cuidar do corpo, da alma e auxiliar e alimentar essas pessoas, né? Ele se propõe lá a ofertar para abençoar a igreja na Judéia, e Paulo sai fazendo a coleta para ajudar esses irmãos, né? Paulo viaja para Macedônia, para Caia, levantando ofertas para os irmãos da Judéia.
havia uma situação de fome lá, vamos ver o texto aqui, que é Atos 11, 28, 30, diz assim: e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um, conforme pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Os que eles, o que eles com efeito fizeram, enviaram aos anciões por meio de Barnabé e Saulo. Ou seja, eles fizeram uma oferta e mandaram Saulo e Barnabé entregar aquela oferta. Nós temos que levar em consideração, gente, que naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha transferência bancária, não tinha DOC, não tinha essas movimentações financeiras. Você levantava uma oferta, moeda por moeda, entendeu? Botava no lombo de um jumentinho, numa caixa, numa charrete, e levava até alguém que era considerado responsável para poder distribuir aquilo, para poder fazer. Então, Paulo e Saulo, que eram homens de Deus, separados, responsáveis, vistos pela sociedade como capazes e honestos, eles são os incumbidos de levar esta oferta. Né? O exemplo de Cristo da igreja cuidava, cuidava das viúvas necessitados, ao ponto de ser preciso haver alguém especificamente levantado para essa função, né? Os diáconos, a gente vai ver isso lá em Atos 6, né? Os apóstolos seguindo esse exemplo de Cristo sobre cuidar das viúvas, dos necessitados, a coisa chega num mote que eles não tem mais como cuidar de todo mundo, começa a haver reclamação entre as pessoas, né? Porque não é porque a pessoa está sendo cuidada que vai aceitar. A pessoa vai reclamar se estiver sendo cuidada, mas estiver sendo mal cuidada, ela vai reclamar. Né? Então havia isso, estão cuidando das minhas viúvas, mas estão cuidando errado, estão dando prioridade aos outros, então começou a haver um problema. Então os apóstolos fizeram o quê? Vamos levantar umas pessoas aqui que sejam responsáveis o suficiente para cuidar dessa área. Né? Também Paulo e Tiago recomendam o cuidado dos órfãos, das viúvas necessitados. Vamos lá, 1 Timóteo, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Isso aí é um ponto que nós vamos ver daqui a pouquinho sobre essa carta a Timóteo, que Paulo vai fazer essa consideração aí sobre aqueles que são realmente necessitados. Isso é interessante para a gente olhar, vai estar mais no final. O Tiago aqui, 1,27, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar da corrupção do mundo. Né? Isso tudo vai envolver a questão de disposição. O que é isso? Você é socorrer, alimentar, vestir, hospedar, tratar os doentes, abrigar os órfãos e as viúvas, estrangeiros e necessitados, demanda gasto, altruísmo, abnegação e principalmente coragem. Isso tudo que, tem que fazer isso, tem que fazer. Gente, isso tem um custo. Alguém tem que estar lá, tem que disponibilizar o seu tempo, tem que disponibilizar um local, tem que ter como comprar, como adquirir o alimento, a roupa, organizar isso, saber para quem fazer essa doação, entendeu? Isso tem que ter disposição, tem que ter empatia. O que é empatia? É você se colocar na posição da pessoa, colocar-se no lugar de outro, para compreender a reação e necessidade. Como Jesus que se entregou por nós para morrer no nosso lugar. Olha lá, Tiago, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? A gente vai ver outro versículo logo agora para frente. Mas o que ele está dizendo aí? Mas a fé
A fé é pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, e você, pela fé, sois salvos. Mas o que que acontece quando você tem fé? E aí a gente vai fechando o raciocínio em volta do objetivo dessa revista, o objetivo dessa lição, que é a responsabilidade social. Quando você tem fé, esta fé gera uma coisa chamada obra. Porque a fé vai gerar o amor e o amor vai fazer você observar a necessidade dos outros e você vai começar a tratar essa necessidade de acordo com a sua capacidade de tratar. Porque às vezes a pessoa não quer um pão. A pessoa às vezes tem condição de ter o seu alimento, a sua roupa, tem a sua vida, mas ela está precisando de um abraço, ela está precisando de uma conversa, ela está precisando de um gesto de carinho. Eu lembro que a minha mãe, ela escrevia cartas para pessoas, às vezes pessoas que ela sabia o nome, que alguém tinha pedido uma oração, tinha dado para ela um endereço, ela disse, me dá um endereço. Ela escrevia uma carta, entendeu? E mandava, às vezes me dava 15, 20 cartas. Meu filho, passa lá no correio, coloca. Ia lá no correio, metia o selo naquilo ali, fazia, encaminhava. Aí daqui a um tempo chegava alguém com uma correspondência, ou uma ligação, ou uma fala, chegava a resposta para ela de quão importante foi para aquela pessoa receber uma carta da tia Elizabeth, da irmã Elizabeth, da missionária Elizabeth. Como a pessoa se sentiu, a pessoa não precisava nem de um pedaço de pão, só precisava de atenção. E empatia é isso, é você se colocar no local da pessoa e dizer assim, o que, que essa pessoa está precisando. Eu preciso entender isso. E aí quando você está precisando de uma coisa física, está precisando de uma roupa, está precisando de um trabalho, está precisando de um alimento, então vamos providenciar isso. Está precisando de uma coisa psicológica, um tratamento, não um médico. Vamos tratar e vamos resolver isso. Não, está precisando de um abraço, está precisando de um conselho. Então isso é a nossa responsabilidade social como igreja. Né? Vamos para frente. Essa responsabilidade social, ela pode ser individual e ela também pode ser coletiva, né? Nós vamos ver agora aqui a responsabilidade social individual, né? Quem pois tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará ele o amor de Deus? Como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e verdade. O que ele está dizendo aqui, João? Você tem condição. Você vê que eu venho colocando desde o início essa frase, esse ponto. Você tem condição. Você pode. Porque se você não pode, você está do outro lado da mesa. Você precisa. Entendeu? Ah, eu quero fazer muito e tal. Você tem condição de fazer? Não, não tenho condição de fazer. E aí vem a questão da sinceridade, se tem ou se não tem, né? Mas isso é uma coisa pessoal. Não, eu não tenho condição de fazer isso. Ah, fulano está precisando de alguém para ajudar a virar um concreto. Poxa, você tem problema de coluna, bico de papagaio, falta um monte de problema de saúde. O que você vai lá virar concreto? Você não tem condição de fazer. Ora, pede a Deus para abençoar, né? Vai fazer outra coisa. Agora, fulano está precisando de uma conversa, de um bate-papo. Com todo o seu problema de coluna, você pode conversar, pode orar, pode interceder. Então faça isso. Entendeu? Então veja aonde você se enquadra nessa responsabilidade social, se disponibilize naquilo que você pode. E aqui João está falando assim, você que tem e que pode, se você cerrar as suas mãos, cerrar as suas entranhas, você fechar as suas possibilidades de ajudar, aonde está demonstrado o amor de Deus na sua vida? Né? Aonde está demonstrado isso? Vamos lá. E a responsabilidade social coletiva, a gente já falou sobre isso lá em Atos 11, 29 a 30, que a gente leu, é quando Paulo junta com as igrejas, faz uma oferta, fala assim, ó, lá na Judéia, os irmãos estão passando necessidade, então vamos recolher ofertas
aqui entre as igrejas e vamos levar lá. Então, a igreja se organiza, por quê? Porque lá no orfanato, lá no asilo, lá no bairro tal, houve um terremoto, houve uma tragédia, então nós coletivamente vamos juntar e vamos tentar resolver ou apoiar da melhor forma possível, né, demonstrando a nossa responsabilidade social nesta situação A ou B. Então, isso é a igreja se movendo coletivamente. Então, pode ser feito na parte individual, pode ser feito na parte coletiva. Né? No pensar fora da caixinha. Pensar fora da caixinha é o que a gente tem visto muita gente tratando isso no dia a dia e estimulando isso nos cursos, nas faculdades, nos estudos, as pessoas pensarem não somente aquilo que foi instruído, mas abrir a sua visão, abrir o seu foco, pensar coisas que os outros ainda não pensaram. Né? A igreja deve romper em fé e conhecer os problemas da sua comunidade e agir com programas assistenciais nas escolas, nas creches, nos asilos, com as pessoas em situações de rua, em situação de catástrofe, se houver catástrofe, né? Ajudar a todos, iniciando pela família na fé. Isso, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele vai falar sobre isso. Então, que o trecho, Gálatas 6:10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas primeiramente aos domésticos da fé. E aqui eu quero fazer um parênteses para você que está me ouvindo aí esse tempo. Preste atenção nisso. Às vezes as pessoas têm necessidade e ninguém sabe. E muitos tempos depois vão dizer assim, eu passei essa ou aquela privação, mas ninguém olhou por mim, porque ninguém sabe. Não estou dizendo para você se expor, não. Estou dizendo para você procurar o pastor, para você procurar uma pessoa de confiança sua e falar. Né? Tem um ditado aí, como é que é? Quem sabe o que o mudo quer, quem sabe o que o calado quer. Ninguém sabe o que o calado quer, nem o que está precisando. Então a pessoa esteve na minha casa e viu que eu estou precisando de um alimento, que eu estou precisando de um sofá, que eu estou precisando de alguma coisa. E ninguém, eu estive na sua casa, eu vi, ou outra pessoa esteve e viu, mas eu posso chegar e fazer ou você vai se sentir ofendido? Então não se acanhe chegar para o pastor e falar, pastor, eu tenho essa necessidade. Entendeu? E aí, mais na frente, nós vamos conversar sobre a igreja e a forma de analisar isso, porque quando eu digo assim que Deus traz para a gente na Bíblia um manual de instrução, é muito legal. A gente está vendo aqui todas as formas de auxílio na responsabilidade social da igreja. Mas Deus não deixa correr frouxo, não. Você vai dizer assim, não, mas o pessoal vai achar que eu sou tolo disso, ou tolo daquilo. Não. Mais na frente você vai dizer assim, vai ver que Deus instrui para nós analisarmos quem realmente é e quem realmente não é. Né? Vamos lá. O ponto de equilíbrio. A igreja deve praticar a responsabilidade social, o que reflete o amor de Cristo, mas esta não é a razão primeira da sua fé, e sim fazer Cristo ser conhecido através do anúncio do Evangelho e do perdão. Ou seja, Jesus veio trazer para nós o Evangelho de perdão, né? Oferecer para nós o perdão através do derramamento do sangue de Cristo. Esse é o objetivo, né? Marcos 16, o 15, 16. E decide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esse é o grande comissionamento. Isso é o que nós temos que fazer, anunciar Cristo, fazer Cristo conhecido. Isso é um ponto. A responsabilidade social, ela vem junto, porque nós estamos andando junto com as pessoas. Né? Então, nos é salutar, nos é demonstração de amor auxiliar as pessoas que precisam. Né? Precauções aos abusos. Eu achei bem interessante, embora seja um trecho longo, esse 1 Timóteo 5,13, vou deixar aqui para você ler. Né? Fala sobre honrar as viúvas, fala sobre toda a variação e
aqui no meio ele vai dizer assim, mas se alguém não tem cuidado e tal, vai fazer toda uma observação em torno disso, é muito interessante. Se você não conseguir ler aqui, você abre esse trecho, eu quero que esse trecho você faça uma leitura dele que vai ser bom. Por quê? Justamente a passagem que vai falar daquilo que eu tinha dito anteriormente, que às vezes as pessoas vão olhar para a igreja, olhar para você, e você vai dizer assim, pô, estão achando que eu sou tolo, que estão achando que eu sou um bobão, porque eu quero tratar com carinho, porque eu quero observar a necessidade do próximo. E aqui Paulo está instruindo a Timóteo justamente para observar isso, aqueles que são realmente necessariamente necessitados e aqueles que não precisam, mas estão querendo fazer número na fila. Isso nós observamos hoje quando nós vemos aí o governo liberando os R$ 600 para as pessoas que estão passando esse momento de crise, e você vê pessoas, alguns servidores públicos que têm salário garantido ainda pelo governo, alguns profissionais liberais e pessoas que têm condição de se manter, que estão se inscrevendo e são pegos em fraudes, e muitos não estão sendo pegos ainda. Espero em Deus que sejam pegos e sejam responsabilizados, porque estão fraudando o pobre, o necessitado, a viúva e toda essa situação, né? Então, precauções aos abusos, nós temos esse registro na Bíblia. A intenção de Paulo, quando escreve a Timóteo, não é prejudicar ninguém, não. É evitar o abuso e a sobrecarga na igreja. Lá, 1 Timóteo 5,16, se algum crente ou algum se algum crente ou algum aqui é o trecho aqui, para mim está difícil de ler isso aqui. Se alguém tem viúva, isso, socorras e não sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas, né? Então, se algum crente ou alguma crente, né, se algum irmão ou irmã tiver uma viúva na família, tiver um órfão na família, tiver recebendo um estrangeiro, tiver um pobre na família, que cuide desse, que não deixe a cargo da igreja. Né? O cara tem lá, minha prima ficou viúva. Então vai lá para a igreja e vai lá, porque lá na igreja vão te alimentar, vão te sustentar, vão prover as coisas para você. Então o que o Paulo está escrevendo aqui, o que está sendo escrito aqui de 1 Timóteo, é exatamente isso. Presta atenção. É uma viúva na família? Tem uma família por ela? Então lá a viúva, né, o crente ou a crente, seja responsável por aquela pessoa para não sobrecarregar a igreja. Tá? Jesus nos ensina a praticar o equilíbrio, né? Não ser como ingênuo nem como cético. Mateus 10,16 vai falar isso. Eis que os envio como ovelhas no meio de lobos, portanto sede prudente como a serpente e inofensivo como as pombas. Então, o que ele está falando para você? Abre o olho, meu irmão. Fica atento. Por quê? Porque vai vir muito malandro, vai vir muita gente querendo... você está praticando o amor de Cristo, então me supre nisso, me supre aquilo, e você olha para a pessoa e você fica sabendo que a pessoa não tem essa necessidade, que realmente não... Então, o próprio Cristo está ensinando para nós, sede prudente como a serpente e sede inofensivo como as pombas. Então não é você ficar com medo de agir, porque você pode estar se esforçando por alguém que não necessite e acaba prejudicando aqueles que necessitam. Da mesma forma, não é você ficar atendendo a todo mundo, os que precisam e os que não precisam. Então é você não ser tratado como ingênuo nem como cético. Você ter uma ponderação, você ter o seu ponto de equilíbrio, fazer a sua análise para você trabalhar na questão da responsabilidade social. Vamos concluir. Eu não sei nem quanto tempo deu isso, mas depois a gente vai ver. Que Deus abençoe. Conclusão. O que a gente viu hoje? Se houver fé, as obras são consequências dessa fé.
Né? Outra coisa, as obras não salvam. As obras não salvam. Mas a fé que salva produz obras. Então isso aqui foi coisa que nós vimos durante todo esse momento que passamos juntos. Né? Fé leva à salvação e as obras levam à fidelidade. Precisamos aprender de Cristo como proceder com os necessitados, os órfãos, viúvos e estrangeiros. Né? Nós não precisamos aprender de um órgão social, de uma instituição filantrópica. A Bíblia nos ensina isso, como é que nós devemos proceder, como é que nós devemos atender e como é que nós devemos fazer essa seleção entre aqueles que precisam e aqueles que não precisam. O nosso foco é a esperança da glória em Cristo. Né? E aqui ainda quis citar esse versículo de Tito, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós estamos esperando é o retorno de Cristo. Até lá, nós vamos praticar nossa responsabilidade social, nós vamos praticar o uso das armas da fé, nós vamos estudar a palavra e fazer tudo o que Cristo deixou para nós. Né? Mas o que nós estamos esperando é o retorno de Cristo. Para a gente encerrar aqui, olha só, repasse e busque. Eu quero que você faça esse levantamento e você tenha isso como dever de casa. Busque no texto ou fora do texto e responda isso. O que era a lei da respiga? Qual a atitude de Paulo para o socorro aos irmãos da Judéia? Quais os critérios de Paulo sobre a responsabilidade social? Qual é a religião pura e imaculada que Deus aceita? E por fim, qual é a relação para o cristão entre fé, obras e salvação? Deus te abençoe. Tenha você um excelente dia. Tenha você uma semana maravilhosa. E que Deus abençoe você, sua família, em todas as suas decisões. Tudo aquilo que você resolver decidir, ore, entregue nas mãos de Deus e Ele te abençoará em nome do Senhor Jesus. Amém.